Espero que a nossa produção resolva logo. Mas, enfim, já já eu explico melhor essa reação da oposição. 8h15, sobre esse tema, agora sim a gente conversa com Felipe Braga, que é advogado, doutor em Direito Constitucional. Felipe, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. O senhor enxerga algum tipo de base dentro da nossa Constituição para essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, ou a oposição está certa em reclamar e afirmar que está havendo aí uma invasão de prerrogativas de outro poder, só o Senado poderia tomar decisões sobre o rito do impeachment? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado. Bem, é uma decisão que ela tem vários aspectos, né? Eu posso comentar aqui os mais importantes, mas, de maneira geral, logicamente, ela pode estar sujeita à crítica, porque tem situações na qual o Supremo Tribunal Federal já decidiu, quando do julgamento da ADPF 378, que abordou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, algumas questões do rito dessa legislação, que é a Lei 1079 de 1950, já foi conhecido pelo Supremo e merece, pelo menos segundo o meu entendimento, né, merece certa crítica em relação ao que foi definido pelo ministro Gilmar Mendes. A primeira crítica que se faz é da decisão monocrática, né? Em geral, o Supremo prefere, e eu acho ter uma certa medida mais comedida, né, de levar essas questões que influenciam diretamente em razão da questão da teoria da separação dos poderes ao plenário, e não por decisões monocráticas liminares. Por mais que já esteja pautado, né, para a próxima semana a discussão desse assunto, mas geralmente há uma cautela em relação ao julgamento do assunto não de maneira monocrática, por liminar, por mais que haja previsão na lei, né, na lei da ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é um processo específico de competência do Supremo. Agora, eu acho que a grande celeuma aí é uma das grandes celeumas se refere à questão da competência do Procurador-Geral da República, ou seja, limitar a competência para mover o processo de impeachment, né? Então, de certa maneira, houve uma inovação legislativa, digamos assim, do ministro Gilmar Mendes, porque essa previsão não está na lei, nem na Constituição. Pelo contrário, a lei prevê a competência, inclusive, do cidadão. Qualquer cidadão pode propor um impeachment, e, inclusive, nós temos também um projeto de lei já avançado no Senado, de 2023, debatendo o assunto, e esse projeto de lei também mantém a competência do cidadão. Então, assim, restringir a competência ao Procurador-Geral da República é algo, enfim, que não tem uma previsão, e eu discordo do ministro Gilmar Mendes nesse aspecto. Algumas outras questões, como, por exemplo, o quórum para a instauração do impeachment, né? A Constituição não disciplina essa questão de modo claro, tá? Então, o que o ministro fez foi entender que o quórum seria o mesmo do presidente da República, então, 2/3, eu acho uma medida até, de certa maneira, ponderada, tá? Que a Constituição coloca o quórum de julgamento, que também é 2/3, mas não coloca o quórum para a iniciativa, para receber a denúncia, né? Enfim, então esse quórum de 2/3 para o recebimento da denúncia, eu acho um quórum até adequado, mas que o Supremo regule isso pelo seu colegiado e não monocraticamente, tá? Tem outras questões de remuneração, o afastamento, que eu acho que possa ter o afastamento, assim como tem do presidente da República, então não vejo por que negar o afastamento. E, assim, teve também uma discussão que eu vi em alguns canais de imprensa, como se a AGU tivesse recorrido da decisão do ministro Gilmar Mendes, e a AGU, ela não recorreu da decisão. Ela fez um pedido de reconsideração, é diferente, né? Apresentou uma série de argumentos levando em consideração a ADPF 378, que é que já havia discutido o rito processual da lei de impeachment no caso da presidente Dilma, e é feita uma série de considerações para que fosse mantida aquela interpretação, aquele precedente, né? Ou seja, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Então, assim,
A questão vai ser julgada, tende a ser julgada muito brevemente. O Supremo Tribunal Federal já emitiu algumas decisões no sentido de que, quando o Poder Legislativo já tem um certo avanço na definição disso em projeto de lei, como é o caso, ele não se imiscui na questão, então aguarda a decisão do Poder Legislativo. E assim, é difícil você prever o que o Supremo vá decidir, mas essa restrição do poder para mover um impeachment contra o ministro do Supremo apenas pelo Procurador-Geral da República, eu acho que não vai se sustentar, vai se manter a legitimidade, né, de qualquer cidadão, OAB, partido político, etc., como está já previsto na legislação. Tá? Então, de uma certa maneira, a decisão merece, sim, certa crítica, uma crítica por ser uma decisão muito ativista daquilo que prevê o texto constitucional e a própria Lei 1.079, mas vamos aguardar aquilo que o plenário vai decidir na próxima semana, tá? Acredito eu que esse ponto específico é o que está dando maior repercussão. Eu acredito que a maioria dos ministros não vai concordar com o ministro Gilmar Mendes, tá? Mas outros aspectos, como, por exemplo, quórum, né, o afastamento, eu acho que isso pode até ter um certo embasamento, aquilo que foi dito aí pelo ministro Gilmar Mendes em sede de medida liminar. Perfeito. Vamos então